Rapaziada, boa tarde, Pato aqui de novo, como sempre, novamente, sempre não, né, a palavra é muito forte. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Mortal Kombat, ou um em específico. Quero falar o 11 aí, ó. Tá vendo como é que é as coisas? Eu vou reclamar desta merda de novo. Assim como qualquer um, todo mundo já deve ter reclamado dessa merda, eu vou ser só mais um. Mas dessa vez eu quero falar sobre um bagulho específico que parece que tá acontecendo muito. Eu não sei se é só comigo, mas parece que você já sentiu aquela sensação de que o universo parece que tá se movendo para um caminho que você já imaginava que ia caminhar? Parece que é tudo predefinido já, tá ligado? A partir do momento que alguma coisa começa. E no Mortal Kombat 1 não é diferente. Eu tenho uma leve sensação toda vez que eu vou perder, tá ligado? E mesmo o jogo Mortal Kombat ou qualquer outro, sendo um jogo de luta, né? No fim das contas eu vou acabar falando de diversos jogos no geral. Acho que nem é só sobre o Mortal, mas também sobre isso que você deve sentir também, ou não, às vezes é coisa da minha cabeça. Mas é engraçado, o jogo te dá vários recursos pra você conseguir tá, né, jogando, né? Escolhe um boneco aí e é isso, cara. Dê o seu melhor, dedica-se a ele, se você quiser vencer. Porque no online geralmente é isso que acontece. Todo mundo meio que tenta se dedica ao máximo, aprende o próprio macete, né? Porque um jogo de luta não é só sobre dano ou combos, é sobre estratégia também, com aquele personagem que você tá tendo. E aí beleza, cada um segue o teu estilo, né? Você aprende, você joga, você vai jogar online. Quando você vai jogar online, às vezes sempre tem um cara que tá um passo a mais que você. Seja ou não com o seu personagem, tá ligado? Você vai aprendendo, jogando online, perdendo, tá ligado? Isso é top. Então certos caras que estressam, que às vezes parece que é a própria entidade do mal, tá ligado? E esse é um bagulho que tá me pegando muito ultimamente. No MK11 era assim. Só que nem tanto, se não me engano. Ele tinha um fator em específico que tornava ele bizarro. Era simplesmente o fato de que toda vez, em um dia específico, a gente nem sempre tá nos nossos melhores dias, né? Então tem dia que eu perco, tem dia que eu ganho. Tem dia que eu falo, porra, amigo, esquece, hoje pelo jeito não é meu dia, eu não sei porque que eu vou continuar tentando. Porque não adianta. Você pode tentar o tanto que você for. Você pode vencer uma, capaz de você vencer só uma no dia, tá ligado? O resto, amigo, é só perdendo. E o engraçado é que tem umas lutas que você perde que é ridícula. Ridícula mesmo, assim, no sentido de às vezes você tá com total vantagem, até contra o próprio personagem do outro cara. E ainda assim você perde, tá ligado? Você perde e às vezes o cara não joga nada, tá ligado? O cara não joga bem, o cara simplesmente tá apertando uma sequência de botões que tá fazendo ele vencer simplesmente, sabe? E às vezes parece... essa é que é a questão sobre o bagulho do universo. Porque parece que às vezes tudo trabalha pra dar certo pro outro lado. Tipo, não faz sim um pingo de sentido. Às vezes você pode até acertar um bagulho e ainda assim você perde. É frustrante. Mas continuando, no MK11... tinha um fator que é um bagulho bizarro que acontecia. Toda vez que eu entrava na KL, ou no Versus, que seja, parecia que um personagem em específico ele era selecionado no mesmo dia várias vezes. Por exemplo, eu caí contra um oponente de Scorpion. Automaticamente parece que todos... vai vir uma sequência de 4 Scorpions, tá ligado? Randoms assim, e eu falo pessoas usando, porque parece que é o dia do personagem, é o dia do boneco. Ou às vezes, simplesmente o jogo tá me botando com caras que jogam só de Scorpion. É impressionante, tá ligado? Se for um bagulho do próprio jogo, jogando personagem, quer dizer, oponentes que jogam com esse personagem pra você, sinceramente eu gostaria de mandar facilmente a merda esse jogo. Porque não entra na minha cabeça
como é que funciona esse bagulho. Porque, ó, eu entrei numa partida contra o Red on Black e eu me ferrei a partida inteira. Eu apanhei que nem uma cachorra. Nesse momento você pensa, beleza, que o próximo seja melhor e que não seja o Iron Black. E de repentemente o próximo é o Iron Black. Até aí, beleza, você fala, porra, de novo? Ok. Você termina essa luta, você pode até ganhar. Aí você vai pra uma outra partida, o outro é também um Iron Black. Você fala, mano, da onde que tá vindo esse povo? Da onde? De que buraco, cara? Simplesmente é o aniversário do boneco? Não faz um pingo de sentido pra mim. Sério. Aí beleza, você ganha dele e o próximo de novo é um Iron Black. Cara, eu juro pra você, esse tipo de coisa aconteceu comigo, eu acho que no máximo umas 4 vezes seguidas. E você pode até falar que, beleza, é um fator de sorte, você só teve azar e caiu 4 vezes o mesmo boneco. Mas não entra na minha cabeça, tá ligado? Esse tipo de bagulho não faz sentido às vezes, velho. E tipo, MK11 tem muito personagem, tá ligado? Tem uns bons, tem uns fracos, tem uns justos, tá ligado? Mas é impressionante como alguns personagens específicos caem pra você, tá ligado? Tem certos personagens que, em específicos, que eles jogam da maneira deles, sabe? O próprio personagem, ele diz que ele joga de uma forma só e é essa. Por exemplo, a Jade. A Jade no MK11, cara, só tinha um jeito de jogar. E é na loucuraça. A boneca voa, ela pula pra trás e fica zoneando. É uma merda. Ela é a porra do Deidara. Parece que não existe uma alma que saiba fazer um combo, tá ligado? Que preste com a boneca. Ou jogue justo, tá ligado? No sentido de, beleza, eu vou trabalhar no espaçamento, vou chegar um pouco mais perto, vou afastar quando for necessário, vou zonear quando for necessário. Que essa geralmente é a gameplay que eu tento mais ter, tá ligado? Mas não, parece que toda Jade no MK11 é desse jeito. Mas, tá ligado? Isso aí é só um extra, assim. O fator do MK1 é porque eu acho que, talvez pela própria... Eu acho que a maioria do povo é a nova geração que tá comprando ele. Mas parece que a necessidade de humilhar o oponente tá cada vez maior, tá ligado? Eu já inúmeras vezes caí em partidas que os caras fazem teabag no meio da luta, tá ligado? E simplesmente vence. Vence, tá ligado? Porque sim, você pode ter o conhecimento da puta que pariu e o cara ainda vence. Ultimamente o que eu mais tô sentindo isso é com o próprio Sub-Zero. Eu perdi todas. Eu fui 100% humilhado, tá ligado? E eu fico impressionado como todo mundo se garante, tá ligado? Antes mesmo da luta começar. Faz parecer que o próprio boneco é quebrado, tá ligado? Mesmo você sabendo que não é bem assim. Às vezes você só é burro. Mas para pra pensar. O Sub-Zero, ele simplesmente tem um gelo que, dependendo da situação, se o cara tiver uma reação boa, ele vai ficar soltando aquela merda toda hora e você vai tomar. Você vai tomar um combo inteiro, ele vai ficar lá dando teabag, vai te esperar atacar, vai usar o gelo, na hora que você der o teleporte, o cara vai defender tão bem que ele vai simplesmente te dar um full combo. Então, é impressionante. E o que mais tá me pegando, que é a questão de todo o vídeo de hoje, é o quanto as pessoas parecem jogar menos e ainda ganhar mais, tá ligado? É como se esse jogo fosse o suficiente para qualquer tipo de pessoa. É um jogador casual que não sabe muita coisa, muito combo. Se ele souber o básico, o momento de reagir, ele consegue facilmente ganhar. Porque eu tava jogando aqui com a porra do Noob Saibot, o cara só pulava a tela inteira, e eu tentava, né, dificilmente eu tava dando punição nele, né, porque ele tava pulando pra caralho. E porque eu não tava conseguindo entender, porque tinha hora que ele pulava, tinha hora que ele agachava, tinha hora que ele ficava dando rasteira, e é uma rasteira infinita. Você tenta punir isso, mas simplesmente não dá alcance.
Cara, é impressionante, tá ligado? Tem certos bagulho que às vezes a gente merece mesmo. O meu maior problema ultimamente no online é simplesmente não sair os bagulho do jeito que eu quero. Às vezes capaz de eu até me ferrar, mas simplesmente não sai, tá ligado? Não sai. Às vezes é drop de combo, drop de algum golpe ridículo. É impressionante. Mas, bom, não mais está sendo isso. O porquê que as pessoas ultimamente parecem mais convencidas, tá ligado? Você parece que toda vez que você entra, eu entro naquele jogo, me dá uma raiva imensa. Porque eu sei que a primeira partida vai ser um cara tão desgraçado que aparentemente odeia a própria vida e vai ficar dando anti-bag a partida inteira até ele ganhar, porque você ainda fica com aquele pensamento de, cara, eu vou quebrar esse cara 100%, mano. Eu vou destruir esse cara. Simplesmente para ele parar de ser um macaco imbecil e ficar simplesmente achando que é o rei da cocada negra. Mas esse cara simplesmente ganha. Mesmo que você tenha todos os recursos, mesmo que você tire 99% de vida do cara, ele simplesmente vai vencer, tá ligado? Não faz sentido. O meu cérebro tá explodindo diversas vezes por causa disso. Você pode virar e falar: Pato, você é horrível, você tem uma gameplay nojenta, você é um imbecil, você não sabe jogar nem direito. Mas eu juro pra você que isso não é sobre o quanto você sabe jogar. É como você sabe que você vai ganhar antes mesmo de uma partida começar e muito menos conhecer o teu oponente, tá ligado? Porque é o que acontece comigo. As pessoas não sabem exatamente como eu jogo. Ou talvez eu já sou bem previsível dependendo do personagem. Mas simplesmente não entra na minha cabeça o quanto é de gente que aprende o básico e ganha tranquilamente. Eu não dou a minha vida pra Mortal Kombat, nem aqui nem na China, nem fudendo. Mas é impressionante como esse tipo de coisa acontece, tá ligado? O Raiden é simplesmente rasteira pra baixo a todo momento. Se você tiver com o Camel, acabou, tá ligado? É o suficiente. Sub-Zero é simplesmente gelo pra trás e loucura, basicamente. Porque ele pode vir com um overhead pra cima de você, ele pode simplesmente dar uma rasteira em você. É simples, tipo, impressionante o quanto esse jogo deu variedade. Mas o jogo ficou muito quebrado. Eu acho que eu tenho que me acostumar com isso. Mas é isso, rapaziada. Que só que trazer minhas frustrações, simplesmente, pra vocês, né? Diz aí se vocês estão sofrendo da mesma coisa. Porque simplesmente pra mim não entra na minha cabeça. Eu acho que o universo tá completamente contra mim. Ou a partida tá escrita a partir do momento que eu entro nela. Porque não faz o pingo de sentido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí, se curtir, se inscreva no canal. E é isso. É isso aí. Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente